Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, tudo bem? Eu sou o pastor Daniel Coelho e hoje estarei ministrando mais uma aula de teologia e a matéria é bibliologia. Você que ama a palavra de Deus, assista até o final, amém? Meu querido irmão, irmã, aluno de teologia, da escola bíblica dominical, você que ama a palavra de Deus, não faz curso de teologia, não frequenta a escola dominical, mas ama a palavra de Deus, seja bem-vindo a este canal. Se inscreva no canal, em nome de Jesus. Pedir desculpa pela iluminação, estou gravando esse vídeo aqui antes do culto, daqui a pouco tem um Santa Ceia, mas eu preciso gravar esta aula e eu preciso falar com você sobre esta matéria, amém? Hoje a matéria é de bibliologia, epístolas paulinas. E a carta que vamos estudar hoje, ou epístola que vamos estudar hoje, é a epístola do apóstolo Paulo a Filemon. Amém? Vamos examinar este texto maravilhoso. Dá um clique aqui no meu computador. Nós vamos examinar por partes. Amém? Eu gosto na bibliologia em alguns pontos. Por exemplo, autor, o apóstolo Paulo. Se eu sei quem é o autor, me facilita a pregar, a narrar e a compreender melhor o texto. Amém? Geralmente, epístola é muito fácil de descobrir quem é o autor. Irmãos, hoje eu estou aqui com um envelope aqui de banco, que eu não achei uma carta. Mas imagine que aqui no envelope de carta, geralmente tem o remetente e o destinatário. A pessoa tem que abrir o envelope para poder ler, mas geralmente o remetente, já está logo ali o nome, da onde veio, mas naquela época do apóstolo Paulo, não era dessa forma. Então, para identificar, já se colocava o nome do autor. Olha só, abra sua Bíblia comigo, Filemon só tem um capítulo, versículo de número 1, 2 e o versículo de número 3. Olha só, aqui nós já temos a autoria e a saudação. Olha que coisa linda e interessante. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. Olha só que interessante. Paulo estava preso em Roma, mas aqui ele fala prisioneiro de Jesus Cristo, não do Império Romano. Paulo está deixando bem claro que ele está preso no Evangelho. A sua missão é pregar o Evangelho de Cristo. Do mundo ele está liberto, mas da missão do Evangelho ele vai combater o bom combate até o fim. Paulo e Timóteo escreve a Filemon. Olha só, e a nossa irmã Anfia e Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Versículo 3, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. No versículo de número 1, 2 e 3, nós temos aqui a autoria e a saudação. A epístola, nós falamos epístolas e não carta, porque epístola é uma carta direcionada a Filemon e à igreja que estava sobre a sua casa, mas é uma carta aberta, uma carta a todos, por isso chamamos de epístola. E também aqui temos uma saudação, cumprimentando, saudando os irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje é um costume não só dos assembleanos, mas dos cristãos, de cumprimentar, saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Então aqui nós temos a autoria. A data cerca de 62 depois de Cristo. Nós temos aqui o tema, reconciliação. Algumas bíblias de estudo vão dizer outras coisas, mas geral é reconciliação. Olha só que interessante, a palavra-chave dessa epístola, que só tem um capítulo, é irmão. Os versículos chaves, todo livro ele tem um versículo-chave. Olha só, o versículo de número 17 e o versículo número 18. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. Assim, pois, se me tens por companheiro, receber como a mim mesmo
E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. O último versículo, 19, eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Essa carta foi escrita pelo próprio punho de Paulo, versículo 19. Então aqui, no versículo-chave, se eu já li o texto, se eu compreendo o texto, faz todo o sentido. Mas se eu nunca li a carta, não faz sentido. Mas não se preocupe, nós vamos explicar agora em nome de Jesus. A autoria nós já sabemos, o apóstolo Paulo, junto com Timóteo, que estavam presos em Roma, escreve a Filemon e à igreja que está na sua casa. Olha só, nós temos aqui do versículo de número 4 ao versículo de número 7, o caráter de Filemon. O apóstolo Paulo faz questão de mostrar o caráter deste irmão, deste obreiro. Olha só, versículo de número 4. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo da tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Lembrando que amor e fé são um dos três pilares, né? Mas aqui nós temos dois pilares da fé cristã, que é o amor e que é a fé. Paulo descreve o caráter de Filemon, um homem de amor e um homem de fé. Olha só o versículo número 6 e 7, Bíblia aberta. Para que a comunhão da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que vós há por Cristo Jesus, tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Quer dizer, o irmão Filemon, abrindo uma igreja na sua casa, cultos de oração, explicação da palavra, muitos irmãos foram renovados. Olha que interessante que os dois pilares da fé cristã, Paulo encontra em Filemon: amor e fé, zelo. Aqui o versículo de número 4 e 5 está falando do caráter de Filemon. Imagine o seu pastor falar de você dessa forma, desta maneira. Isso é glorioso. É um crente que trabalha para Jesus. Não é um crente que dá trabalho para Jesus, que dá trabalho para a igreja, mas é um crente que abre igreja, que trabalha para a igreja e que o nome de Jesus é glorificado. Ó o versículo 6. Ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Que coisa linda, que coisa gloriosa. Vou repetir. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, do teu amor, porque por ti, através de Filemon, irmãos foram reanimados na fé em Jesus Cristo. Amém? Olha só que interessante agora. Do versículo 8 até o versículo de número 19, nós temos aqui o apóstolo Paulo nesta carta fazendo uma intercessão. Do versículo 1 ao versículo 3, autoria e saudação. Do versículo 4 ao versículo número 7, Paulo, nesta carta, mostra o caráter de Filemon. Que coisa gloriosa! Nesta mesma carta, do versículo 8 ao versículo 19, nós temos aqui o apóstolo Paulo intercedendo em favor agora de Onésimo. Olha que coisa linda. Preste atenção comigo aqui. Vamos analisar, não dá para ler todos os versículos, mas vamos ler alguns versículos. Preste atenção no verso 18. Pelo que ainda que tenho em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Todavia peço antes por caridade, sendo eu, tal como sou, Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Pela segunda vez, Paulo preso em Roma, ele não faz menção que ele está preso em Roma pelos romanos. Não, ele pela segunda vez,
prisioneiro de Jesus Cristo. Aleluia! E olha só que interessante, a intercessão de Paulo começa, ó, pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar, Paulo apóstolo, Filimon, servo de Jesus, ovelha do apóstolo Paulo. Paulo fala, olha, eu tenho autoridade como apóstolo, mas não vou usar essa autoridade, eu vou interceder. Eu estou te pedindo, agora como prisioneiro de Jesus Cristo. E ele continua dizendo de uma forma gloriosa. Olha só o versículo de número 10. Peço por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, e eu te tornarei a enviar. Eu vou enviar a você de volta. Onésimo fugiu de Filimon. Nós não sabemos, né, o ocorrido, o que aconteceu. Então, sabemos que Filimon era um senhor de escravos, não já como servo, né? Senhor de escravos. Se você analisar o versículo 16, você vai entender que Filimon era um homem importante, era um senhor de escravos. E Onésimo era o seu escravo. Onésimo era escravo de Filimon, que fugira para Roma e ali teve um encontro com o apóstolo Paulo. Paulo, tendo esse encontro com Onésimo, prega o evangelho a Onésimo, mostra a Onésimo a necessidade do arrependimento, e Paulo deixa claro aqui que antes Onésimo era inútil, tanto para Filimon como para Paulo. Mas depois de se tornar irmãos em Cristo Jesus, agora Onésimo é útil para Paulo, é útil para Filimon e é útil para a igreja e é útil para o mundo para pregar o evangelho. Antes, meus amados, éramos assim como Filimon, inúteis. Andávamos na mentira, no engano, no pecado, nos erros. Mas quando entregamos a nossa vida a Cristo, Ele mudou o nosso caráter. Hoje nós somos úteis para a esposa, para os filhos, no trabalho, para o próximo, para a pregação do Evangelho, para a igreja de Cristo. Cristo faz o inútil virar útil na sua obra. Cristo faz o inútil virar útil para a pregação do seu Evangelho. Eu estou aqui alegre, cheio de alegria. O Espírito Santo está me alegrando com esta palavra. Olha só. E tu torna a receber como ao meu coração. Alguns textos falam entranhas. Paulo está dizendo, olha, versículo 14. Eu quero que você receba Onésimo, o fujão, que antes era inútil. Receba ele como você estivesse me recebendo. Me recebendo. Olha só o versículo 13, né? Versículo número 13. E tu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me serviste nas prisões do Evangelho. Paulo está dizendo, eu queria que ele ficasse aqui comigo. Como que ele é útil? Mas não, eu não vou ficar com ele. Eu vou mandar ele para você de volta, para que ele seja útil para você também. Versículo de número 14. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício... Só um minutinho aqui, irmãos. Eu esqueci de colocar no modo avião. E as pessoas estão me ligando. Não pode atrapalhar a nossa aula. Em nome de Jesus. Mas ainda quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Paulo podia fazer como apóstolo. Pedir, fique aqui, eu mando uma carta para Filimon. Mas não, ele não queria que fosse algo obrigatório, mas algo voluntário. Vamos acelerar um pouquinho por causa do tempo, e eu sei como os irmãos vão assistir em casa, através de um celular, através de um computador, pode cansar um pouquinho.
mas esta carta é muito preciosa para a sua vida, para a minha vida, e você que é amante da palavra de Deus, você que é meu aluno de teologia, você vai amar esta aula. Olha só, versículo 15. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre, não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Antes, Onésimo, escravo, fugitivo, e pela lei, isso era muito sério. O preço era muito grave. Onésimo tinha que pagar um preço muito alto, escravo, fujão. Mas Paulo diz, olha, agora ele é meu irmão. Agora ele é seu irmão em Cristo. Espero que você receba como se estivesse recebendo a mim, o apóstolo Paulo. Mas não mais como servo, não mais como escravo, mas agora como irmão. Como se você estivesse recebendo o próprio apóstolo Paulo. Aleluias. Assim, pois, se me tens por companheiro, receber como a mim mesmo. Glória a Deus. Que carta gloriosa. É uma carta aberta. É para Filemon, é para a igreja que estava em sua casa, mas é para todos nós. Eu, Paulo, da minha própria mão escrevi, eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Paulo está dizendo, olha, recebe ele. Todo dano, toda a dívida, o preço que tiver, eu pagarei a dívida dele. Aleluias. Eu pagarei a dívida dele. Dos versículos 20 ao versículo 22, nós temos a comunhão de Paulo, Filemon no Senhor. Uma comunhão maravilhosa. Olha só, versículo 20 a 22, por gentileza. Bíblia aberta. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Paulo estava preocupado. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo ainda farás mais do que te digo. E juntamente prepara-me também uma pousada, um quartinho, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser recebido. Aleluia! Aqui tem a comunhão de Paulo com Filemon. Paulo já entendendo que Filemon era um servo obediente, era uma ovelha obediente. Versículo 23 a 25, nós temos a conclusão e bênção. Olha só, saudo-te também Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores, a graça do nosso Jesus Cristo seja com vós, Espírito. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Paulo escreve essa carta de reconciliação. O apóstolo Paulo diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo. Amados, eu escrevi aqui uma visão panorâmica muito rápida e eu quero compartilhar com os irmãos esta visão. Aqui alguns pontos, né, eu estou gravando aqui na igreja e infelizmente passam os carros de sons, não sei se está chegando aí para os irmãos, mas eu quero aqui resumir essa aula e eu quero ganhar a sua atenção. Uma visão panorâmica, né? Aqui nós temos o apelo de Paulo a Filemon. Olha só, então dos versículos que nós lemos aqui nesse capítulo, temos uma declaração linda do apóstolo Paulo, roga que Filemon, como irmão na fé, receba agora um escravo, não mais de Filemon, um ex-escravo de Filemon. Não era para receber como escravo, mas como irmão em Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Espero que tenha gostado e se assim gostou, curte, compartilhe com seus irmãos. Amém?
Mais uma vez, peço desculpa pela iluminação. Este é o horário que eu tive aqui para fazer esta aula, para preparar esta aula, quer dizer, prepará-la já estava, apenas aplicá-la. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. A dica que eu dou é: faça um curso de teologia, seja aluno da Escola Bíblica Dominical, leia a Bíblia todos os dias, tenha uma vida de oração, frequente os cultos da sua igreja e você será sábio em nome de Jesus. Aqui, seu pastor Daniel Coelho Brito, o seu servo no Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus.